Então nós vamos, nesses instantes, fechando os nossos olhos, procurando acerenar a nossa mente, acalmando as nossas emoções. Vamos procurando nos desligar de toda e qualquer preocupação ou problema que tenha nos afligido e voltando os nossos pensamentos e sentimentos somente para este momento. Nós vamos nos elevando em pensamentos, vamos nos ligando carinhosamente ao nosso anjo da guarda, este amigo e companheiro que está sempre ao nosso lado, que sempre nos fortalece em todos os momentos. Vamos rogando a Ele que possa abrir os nossos corações e as nossas mentes, para que possamos estar receptivos às suas inspirações e aos seus conselhos. Nós vamos nos ligando carinhosamente a toda a espiritualidade superior que nos auxilia nos tratamentos. Vamos rogando o amparo destes irmãos e vamos ainda nos elevando até Maria, nossa Mãe Santíssima. Vamos agradecendo a esta Mãe querida por ter nos acolhido como seus filhos espirituais. Agradecemos por ter nos dado Jesus e rogamos, Mãe querida, que possa envolver-nos na luz do seu manto. E nós vamos sentindo que uma luz azul, suave, brilhante, vai caindo sobre nós, nos trazendo paz, harmonia, serenidade. Vamos pedindo ainda a esta Mãe querida que nos eleve e interceda por nós junto a Jesus, o seu Filho amado. E a Jesus nós vamos agradecendo o seu imenso amor por nós. Rogamos, Mestre, as tuas bênçãos, que possamos nos sentir envolvidos no seu amor, na sua paz e na sua luz. Abençoe, Senhor Jesus, os nossos propósitos, de conhecer um pouco mais o seu Evangelho e de colocar estes ensinamentos em prática. Conduza-nos, Mestre amado, até Deus, nosso Pai Criador, a quem nós vamos saudando carinhosamente com a prece que nos ensinaste. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, na medida em que perdoarmos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, livrai-nos de todo o mal, e que assim seja. E assim, na presença de Deus, nosso Pai, de Jesus, o nosso Mestre, de toda a espiritualidade superior que nos auxilia, nós agradecemos e rogamos o amparo, o auxílio, a proteção e a permissão para iniciarmos a nossa preleção. Graças a Deus e que assim seja. Mais uma vez, que a paz e o imenso amor de Jesus continue nos envolvendo carinhosamente. Hoje nós vamos refletir um pouco sobre o orgulho e a humildade. Inicialmente, a gente poderia definir de uma forma simples o que seria cada um desses dois aspectos. O que seria o orgulho e o que seria a humildade. Nós podemos dizer que o orgulho ele é uma imperfeição moral, ou um defeito moral, como a gente costuma dizer. E essa imperfeição leva a pessoa geralmente a ter um conceito exagerado de si mesmo. Ela desenvolve um amor próprio exacerbado. Em geral, a pessoa orgulhosa, ela se julga superior às outras pessoas. E ela tem uma tendência a valorizar excessivamente tudo aquilo que provém dela. As suas ideias, ela considera que tudo aquilo que ela tem é melhor do que o dos outros. E ela se julga realmente melhor do que os outros, né? Que tem um conhecimento, que tem mais experiências, enfim, que tem algo superior às outras pessoas. Já a humildade, ela é uma virtude que conduz o indivíduo, a pessoa, a ter consciência de si mesmo, a ter consciência de suas limitações. A pessoa humilde, ela não se deixa lisonjear pelos elogios que são feitos a ela, ela não se sente envaidecida com isso, ela não busca situações de destaque, né? Ela não quer se sobressair em relação aos outros.
A pessoa humilde sabe que, mesmo que ela tenha muitos conhecimentos, aquilo que ela sabe ainda é muito pouco diante do que ela deveria saber. Então ela não se considera melhor do que os outros, ela não considera que ela tem mais conhecimento do que os outros, por exemplo. E uma diferença também que a gente pode ressaltar é que quando, por exemplo, uma pessoa que é humilde, ela erra, em geral ela pede desculpas, diz, olha, eu me enganei, você me desculpe, mas ela aquela desculpa com a intenção de aprender, com a intenção de crescer. Ao contrário, quando uma pessoa orgulhosa comete um erro, em geral ela diz, não foi minha culpa, foi devido a essa circunstância ou devido a essa pessoa que eu errei, né? Ou seja, ela coloca como se ela não tivesse culpa no erro, né? Na falha. E nós percebemos que Jesus, em várias ocasiões, ele ressaltou a importância e o valor da humildade. E ele não só ressaltou, mas ele exemplificou em vários momentos da sua vida, desde o seu nascimento até o momento da crucificação. E um desses momentos em que ele ressalta o valor da humildade é no Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha ele é considerado o cerne do Evangelho, o coração do Evangelho, né? E Jesus, então, no Sermão da Montanha, ele apresenta várias bem-aventuranças. Mas a primeira dessas bem-aventuranças, Jesus diz o seguinte, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, ou seja, a primeira coisa que Jesus ressalta é a questão da humildade, porque se a gente for entender o que ele quis dizer por pobres de espírito, nós devemos entender por pobres de espírito que Jesus estava se referindo aos humildes, e não no sentido pejorativo, como geralmente muitas pessoas entendem. Então Jesus estava dizendo que para ser bem-aventurado, ou seja, para ser feliz, para encontrar a felicidade, o primeiro passo que nós devemos fazer, a primeira coisa que nós devemos buscar é trabalhar a humildade. Um outro exemplo em que Jesus ressalta o valor da humildade foi numa situação em que ele foi convidado para uma festa, para um banquete, e ele começou a observar como que as pessoas iam buscando logo os primeiros lugares, queriam sentar perto do dono da casa, num lugar de destaque, num lugar melhor. E aí Jesus então propôs a parábola dizendo o seguinte, quando fordes convidados, não para um banquete, não busque os primeiros lugares, não busque ocupar os lugares de maior destaque, né? Porque ele dizia, pode chegar alguém que seja mais importante do que você, que seja mais querido, mais considerado pelo dono da casa, e que o dono da casa venha te pedir para sair dali e dar lugar para aquela pessoa. E aí você terá que ir para o último lugar, o que vai ser uma situação vexatória, vergonhosa, né? Então ele disse, ao contrário disso, ir de buscar os últimos lugares. Porque se o dono da casa achar que você é importante para ele, ele vai chamá-lo para os primeiros lugares. E assim você vai se sentir bem melhor, né? E o mestre, então, nos dá um exemplo de algo prático para a vida cotidiana, né? Que a gente deve, uma situação em que a gente deve, praticamente a gente pode perceber o valor da humildade, né? E ele termina essa parábola dizendo que aquele que se eleva será rebaixado e aquele que se humilha será elevado. Foi o que ele exemplificou nessa pequena parábola, né? E a gente percebe que, em geral, nós queremos ocupar os primeiros lugares porque nós damos um valor excessivo à nossa pessoa. Queremos sempre ter uma atenção especial. Entretanto, o próprio Jesus não quis isso para ele. Ele, quando ele veio ao mundo, ele praticamente nem foi recebido, que dirá como alguém especial. Ele não encontrava nem mesmo um lugar adequado para nascer, né? E acabou nascendo numa manjedoura. E tem uma pequena história que fala também um pouco disso. Essa história conta que no século XIX tinha um arcebispo da cidade de Viena que era o costume dele visitar as comunidades, o que já era raro, né? Um arcebispo sair da sua posição para visitar as comunidades. Mas esse arcebispo, então, ele ia visitar uma determinada comunidade e seria acompanhado, como era o costume, por uma comitiva de outros religiosos também.
E o primeiro lugar a ser visitado nessa comunidade seria uma família nobre que morava num castelo da região. E quando aquela família ficou sabendo então da visita do arcebispo, eles começaram a fazer inúmeros preparativos, esmerando nos detalhes, né? Preocupados em bem receber aquele visitante ilustre, né? E quando estava próximo da data prevista para a chegada desse visitante, bateu à porta do castelo um pobre sacerdote, um sacerdote pobre, com uma roupa muito simples, né? Pedindo uma pousada no castelo por algumas noites. Os donos da casa, que estavam atarantados, aguardando a visita ilustre, eles se sentiram incomodados com aquela solicitação, mas mandaram aos empregados levar aquele padre para um quarto pequeno que tinha próximo ao estábulo lá dos cavalos, né? Pois todos os quartos do castelo já estavam preparados para receber os visitantes, né? E quando no dia seguinte, então, chegou a comitiva lá com os religiosos e tal, os donos do castelo foram receber o arcebispo, mas para surpresa deles, ele não estava lá. Ele não tinha vindo com os outros padres. Os padres então informaram que eles haviam atrasado um pouco a viagem e que o arcebispo tinha vindo na frente, ele tinha partido antes, né? E estranharam que ele ainda não tinha chegado. Perguntaram para o dono do castelo se ele realmente não havia chegado ainda. Então, os donos do castelo disseram que não tinha chegado ninguém, exceto um pobre sacerdote que tinha pedido pousada por algumas noites. E aí, mas eles ficaram pensando então que poderia até perguntar se ele não tinha visto o arcebispo pelo caminho. Os religiosos então da comitiva, os padres, informaram, na verdade, que aquele pobre sacerdote que eles tinham acolhido e relegado lá para um quarto próximo ao estábulo, provavelmente seria o arcebispo, porque ele sempre se apresentava de uma forma muito humilde, sem fazer alarde, sem fazer menção ao seu título e sem vestir as roupas elegantes que eram comuns na época, né? Então, ou seja, o que a gente percebe a partir dessa história é que as pessoas que são verdadeiramente grandes, interiormente falando, elas não ficam preocupadas com honrarias, com suntuosidades, né? Elas não querem se destacar, elas não necessitam mostrar o seu valor externamente, porque elas reconhecem o seu valor internamente, né? E isso é que muitas vezes faz com que ressalte a sua humildade, né? Sem que as pessoas tenham necessidade de querer mostrar isso, né? Porque a pessoa que quer mostrar o quanto é humilde, na verdade ela está sendo orgulhosa, né? E a gente poderia citar então algumas outras características que distinguem uma pessoa que é orgulhosa de uma pessoa que é humilde. Então, por exemplo, a pessoa humilde, ela respeita aqueles que são superiores e tenta sempre aprender algo com todos, mesmo com aqueles também que lhes são inferiores, numa situação de trabalho, por exemplo. Já a pessoa orgulhosa, ela tem uma certa resistência com aqueles que são superiores e muitas vezes ela humilha aqueles que são inferiores, né? Colocando quase sempre defeitos em todos. A pessoa humilde, ela compartilha suas experiências com os colegas e amigos. O orgulhoso, ele tem a tendência a querer guardar somente para si, porque ele teme a concorrência dos outros. A pessoa orgulhosa, ela não aceita críticas. Ela se revolta diante das críticas. A pessoa humilde está mais aberta, está disposta a ouvir as opiniões, mesmo que às vezes elas não sejam muito adequadas. Não quer dizer que ela vai sempre acatar o que os outros dizem, não, né? Mas ela vai analisar, pelo menos. Quem é humilde, geralmente, ele tem mais oportunidade de crescimento, exatamente porque ele ouve mais. E o orgulhoso, como ele se coloca numa posição superior, ele perde oportunidades de aprender. Uma outra questão é que, diante das dificuldades, por exemplo, diante do sofrimento, o orgulhoso geralmente ele se revolta. E a pessoa que é humilde, ela procura ter paciência, resignação, aceitação, o que não quer dizer que ela vai ficar de braços cruzados, né? Ela vai procurar fazer aquilo que ela pode, aquilo que está ao seu alcance. Então, o que a gente pode perceber é que nós devemos procurar observar as nossas atitudes, observar as situações em que o orgulho se manifesta e procurar exercitar a humildade. Porque a humildade, como nós dissemos, é uma virtude.
e nós vamos adquirir as virtudes através do exercício. E um grande exemplo que nós temos de alguém que fez esse exercício de combater o orgulho e de buscar a humildade foi Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, ele era um rabino extremamente orgulhoso. Ele era um doutor da lei do Templo de Jerusalém. E quando ele ouviu falar dos seguidores de Jesus, ele começou a achar que aquele movimento era perigoso, e certo dia ele resolveu visitar a Casa do Caminho, que era um local construído pelos discípulos depois que Jesus foi crucificado, para dar continuidade ao trabalho do Mestre. E lá ele foi então com a intenção de colher elementos para acusar os cristãos. Quando chegou lá, ele encontrou com Estevão, que era um humilde servidor daquela casa. E naquele momento, Estevão estava fazendo uma pregação do Evangelho. Paulo, então, ouve Estevão falar de Jesus como se ele fosse superior a Moisés, o que para ele era um absurdo. Paulo não admitia tal possibilidade. Então ele resolve chamar Estevão para um debate, com todo o seu orgulho, porque naquela época era muito comum entre os judeus promover esses debates que eram verdadeiras disputas, onde cada um queria fazer prevalecer o seu ponto de vista de uma forma extremamente orgulhosa, né? E Estevão, na sua humildade, se recusa a debater com Paulo. Ele não queria entrar nessa disputa, né? Paulo, diante dessa negativa, Paulo sente o seu orgulho ferido, né? Ele se sente desprezado diante daquela atitude de Estevão. E ele começa então a perseguir os cristãos até levar Estevão ao apedrejamento. E ele continua estendendo essa perseguição, e inclusive ele resolve pedir permissão para ir a outra cidade, na cidade de Damasco, para perseguir um homem chamado Ananias, que era cristão e que havia convertido a sua noiva, Abigail. Então ele, revoltado, queria também perseguir a Ananias. Mas quando ele estava a caminho dessa cidade, no meio do deserto, ele é envolvido por uma luz imensa, um clarão que praticamente o cega. E no meio daquela luz aparece Jesus dizendo: Paulo, Paulo, por que me persegues? E naquele momento, o rabino orgulhoso se dobra de joelhos e, ao invés de se revoltar diante do sofrimento e da cegueira, ele responde para Jesus: Senhor, que queres que eu faça? E Jesus então fala para ele para entrar na cidade, que seria dito o que ele iria fazer. E naquele momento, Paulo então, sem apoio de ninguém, porque todos o tinham abandonado, ele cego, sem conseguir nem mesmo se localizar muito bem, ele vai para uma pousada se hospedar. E no dia seguinte, o hospedeiro vem falar para ele que tinha alguém procurando ele. Ele achou que seria algum amigo dele que tinha procurado para ajudar de alguma forma, mas na verdade era Ananias, aquele que ele havia ido perseguir. E Ananias então diz para ele que Jesus tinha aparecido para ele e mandado ele ir até a hospedaria em que Paulo estava. E Paulo humildemente aceita a ajuda de Ananias, e este impõe as suas mãos sobre ele e ele fica curado da cegueira. E aí a gente percebe, então, o esforço de Paulo, em vários momentos, para testemunhar a sua mudança de rabino orgulhoso para humilde servidor do Cristo. E um desses momentos foi um momento em que Paulo ele resolve, então, voltar até a sua cidade natal, buscar a casa do seu pai para pedir auxílio, né? Depois que ele ficou curado. E quando ele chega lá, o pai o recebe na porta, não deixa nem ele entrar e pergunta para ele: é verdade o que dizem de você, que você se tornou cristão? E Paulo diz que sim, que é verdade. O pai então fala para ele o seguinte: olha, você tem que escolher, ou você fica com Cristo ou você fica comigo. Você tem que escolher entre eu e Jesus. E Paulo então escolhe Jesus. E o pai então diz para ele que ele não é mais seu filho, que ele não era mais considerado seu filho. Paulo sai dali então, cabisbaixo, né? Mas o pai, um pouco arrependido, ele manda um dos seus empregados correr atrás de Paulo, que já estava indo na estrada, e entregar para ele uma bolsa cheia de dinheiro.
Aí, a princípio, o orgulho de Paulo começa a falar mais alto. E ele pensa em recusar aquele dinheiro e falar para o pai que ele não precisa mais da sua ajuda. Mas ele exercita a humildade e aceita humildemente a bolsa de dinheiro e manda agradecer ao pai. E naquele momento, então, ele resolve comprar um tiar e ficar na cidade. Ele monta uma pequena tenda em que ele começa a trabalhar. E imagine o que seria isso. Aquele que era conhecido na cidade como um poderoso rabino, uma pessoa de destaque, de repente ele aparece como uma pessoa humilde, trabalhando de forma humilde num tiar, parecendo quase um mendigo, né? Então, em várias situações a gente percebe que Paulo vai exercitando a humildade, que ele vai trabalhando o seu orgulho, né? E durante toda a sua vida. Até chegar ao ponto em que no final da sua vida, ele já totalmente transformado, ele afirma: já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Então, que nós possamos nos mirar no exemplo desse valoroso trabalhador do Cristo e que possamos também nós procurar combater o orgulho que ainda vive em nós e procurar a cada dia exercitar a humildade. Que Jesus nos abençoe nesse propósito. Então, nós vamos, nestes instantes, procurando novamente fechar os nossos olhos. Vamos nos elevando, nos ligando a toda a espiritualidade, procurando irradiar os nossos melhores pensamentos e sentimentos através de vibrações de amor. E nós vamos desejando que este amor possa alcançar todo o nosso planeta Terra, a todos os países, os nossos irmãos de outras terras, principalmente aqueles que passam por maiores dificuldades, aqueles que estão envolvidos em guerras, conflitos, aqueles que ainda se deixam dominar pelo ódio, aqueles que sofrem com esse ódio, vibrando pelos refugiados. Nós vamos vibrando muito amor pelos irmãos que passam por situações de fome, de frio, de abandono, de sede. Nós vamos vibrando muito amor por todos os lares, para que o Evangelho de Jesus possa penetrar em cada lar. Nós vamos vibrando por todos os nossos lares, os nossos familiares, vibrando por todos os nossos amigos e também por aqueles que se dizem nossos inimigos. E nós vamos deixando uma vibração de amor aberto para que a espiritualidade, para que o Mestre Jesus possa levar onde houver mais necessidade neste instante. E assim, agradecidos mais uma vez, nós pedimos a permissão para encerrarmos a nossa preleção. Graças a Deus e que assim seja.